Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui dar prosseguimento aos trabalhos de hoje, aos trabalhos nessa quinta-feira, falando sobre as melhores equipes da temporada. Que é o seguinte, ano tá terminando, daqui a pouquinho aí temos a virada para 2023, que inclusive eu tô bem ansioso, né? Porque 2022 foi um ano muito legal para mim, foi um ano muito legal aqui pro canal, e eu tenho expectativas altas para 2023, então eu tô bem animado para a virada. E com o final de ano chegando, já temos algumas equipes que têm se destacado mais do que as outras na temporada. É óbvio que é muito cedo para falar sobre favoritismo. Eu, inclusive, não tenho, assim, nenhuma convicção de quem que vai fazer a final dessa temporada. Mas temos algumas equipes que estão se destacando. E nesse vídeo, eu separei aqui as 5 melhores equipes da temporada. E já adianto, tá? Eu não selecionei pelo meu gosto, tá? Eu peguei ali as 5 equipes que tem o melhor percentual de vitórias na temporada. Então, antes de você vier aqui comentar, mas não falou do meu time, não falou do meu time. Se eu não falei do seu time aqui é porque ele não tem um percentual de vitórias tão bom quanto essas outras 5, tá? Só pra deixar bem claro, porque senão a galera vai vir aqui comentar que eu sou hater de um time ou de outro. Eu peguei aqui os 5 times com o melhor percentual de vitórias. Eu selecionei esses 5 times que estatisticamente são os melhores da temporada e analisei e defini o principal defeito de cada um. Obviamente que é a minha análise, é a minha opinião, né? Eu não usei a minha opinião para selecionar os times, mas eu usei a minha opinião para definir os defeitos. Eu peguei esses times, analisei e destaquei aqui um defeito principal de cada um deles para a gente aqui discutir. Então, vamos aqui, né, criticar os melhores times da temporada. Antes, peço que você deixe seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, porque isso ajuda muito, cara, muito mesmo o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera, vamos aqui começar com o time com o maior percentual de vitórias na temporada até aqui, que é o Milwaukee Bucks, né? O Bucks tem feito uma temporada sólida, né? Tem feito uma temporada boa, bem na defesa, bem no ataque, mas o Bucks tem um defeito muito grande, que é o início lento do Chris Middleton, né? O Chris Middleton, ele perdeu, né, os 20 primeiros jogos da temporada por conta, né, da cirurgia que ele fez nos últimos playoffs, né? Demorou para se recuperar. Só que desde que ele voltou, o Milwaukee não tem se adaptado bem ao Chris Middleton. Por quê? Porque o Chris Middleton tá muito abaixo do que ele estava antes. Desde que ele voltou de lesão, o Middleton tem médias de 11,1 pontos e apenas 32% de field goal. Muito abaixo. E, nessa sua volta, o Chris Middleton teve, na minha opinião, a pior performance dele com a camisa do Milwaukee Bucks, que foi um jogo contra o Memphis Grizzlies, onde ele chutou 1 de 12 para 3 pontos. Foi uma atuação desastrosa, onde o Bucks, inclusive, foi amassado pelo Memphis Grizzlies. Então, a grande fraqueza do Bucks, para mim, tem sido esse início, né, lento do Chris Middleton. Tanto é que antes da volta do Chris Middleton, o Bucks tinha um recorde de 15-5, 15 vitórias e 5 derrotas. Depois que ele voltou, já são 4 vitórias e 4 derrotas, desde a volta do Chris Middleton. Então, para mim, o grande defeito do Milwaukee Bucks tem sido esse início lento do Chris Middleton, né? A grande fraqueza tem sido o Chris Middleton voltando mal de lesão. Indo aqui para o segundo melhor time em percentual de vitórias, temos o Boston Celtics, né, que tem tido um mês de dezembro simplesmente desastroso, mas que tem feito, no todo, uma grande temporada, né? Tanto é que o Celtics tem o melhor ataque, tem uma defesa top 10 na temporada, o time joga muito bem. Só que o Celtics, para mim, tem um probleminha. É difícil, tá? Já vou adiantar. É difícil achar defeito no Celtics, tá? É difícil. É um time coeso. É um time coeso. Não é perfeito, mas é um time muito coeso. Mas tem um defeitinho que eu enxergo nesse Celtics, que é os minutos que o Celtics tem que jogar sem o Jason Tatum. O Jason Tatum tem feito uma temporada fabulosa. Tanto é que ele é um dos grandes cotados a ser o MVP. Não digo que ele é o grande favorito, porque os concorrentes estão vivendo um momento muito bom. Mas com certeza o Jason Tatum tá no bolo. O Jason Tatum tá no bolo sem dúvida nenhuma.
ele tem tido médias de 30,2 pontos, 8,2 rebotes e 4,1 assistências. Tem jogado muita bola. Só que o Celtics tem tido problemas quando joga sem o Tatum. Olha que curioso. Em 771 posses que o Celtics teve sem ter Jason Tatum em quadra, o time teve um plus-minus de menos 1,4. Ou seja, sem Jason Tatum, o Celtics é 1,4 pontos pior. E aí, quando a gente compara o plus-minus do Celtics tendo Jason Tatum, é uma diferença assombrosa, porque com o Tatum, o plus-minus do Celtics sobe para mais 9,3, ou seja, com o Tatum, o Celtics é 9,3 pontos melhor. E a partir do momento que você tem uma discrepância tão grande, quando você tem e quando você não tem um jogador, você tem um problema aí. Porque aí o adversário enxerga uma possibilidade muito boa de vencer, que é atacar, ter mais volume quando o Tatum estiver fora de quadra. Porque o Tatum não vai jogar todo o tempo. Um momento ele vai ter que sentar no banco. E nesse momento é onde os adversários têm aproveitado para apertar o Boston Celtics. Então, se eu puder citar um defeito claro nesse Celtics, é a minutagem do Celtics sem ter Jason Tatum. O Joe Mazzulla vai ter que corrigir até os playoffs essa dependência que o Celtics tem do Tatum. Obviamente que 1,4 ponto pior é uma diferença muito grande? Não é diferença muito grande, mas em um playoff faz muita diferença. Então, se eu puder, indicar uma fraqueza desse Celtics, seria essa, seria o período do Celtics sem Jason Tatum. Quando o Celtics não tem Tatum em quadra, o time costuma ter problemas, né? Indo aqui para o terceiro time com maior percentual de vitórias, temos o Cleveland Cavaliers, né, cara? O Cleveland tá tendo uma temporada fantástica, né? Temporada maravilhosa do Cleveland, jogando muita bola, tendo, assim, vitórias muito impactantes, em horário nobre, né? Jogando muito bem em horário nobre, que é muito importante numa temporada. Só que o Cleveland, para mim, tem um problema, que é a química entre Donovan Mitchell e Darius Garland. Deixa eu explicar. Individualmente, os dois estão jogando demais. Os dois estão jogando fino do fino da bola. Donovan Mitchell tem 29,5 pontos de média. É uma das melhores temporadas individuais da carreira do Donovan Mitchell. Darius Garland tem tido, em números, a melhor temporada da carreira. São 20,8 pontos e 8 assistências. Individualmente, os dois estão jogando muito. Só que o Cleveland tem um problema quando os dois estão em quadra ao mesmo tempo. Olha que curioso essa estatística da ESPN Stats em Info. Tendo os dois jogando ao mesmo tempo, o Cleveland produz, em média, 111,4 pontos. Tendo os dois jogando ao mesmo tempo. Agora, olha que curioso. Se você analisar os números do Cleveland quando o Darius Garland tá no banco e o Donovan Mitchell tá comandando o ataque, o Cleveland é 7 pontos melhor. Quando o Garland tá no banco e é o Mitchell comandando o ataque, o Cleveland é 7 pontos melhor. E quando é o contrário, quando é o Mitchell no banco e o Garland comandando, o Cleveland é 3 pontos melhor. Ou seja, o Cleveland tem jogado melhor quando não tem Mitchell e Garland ao mesmo tempo em quadra. E isso é algo que o J.B. Bickerstaff vai ter que corrigir. Porque ele tem que dar um jeito da dupla render o máximo possível jogando ao mesmo tempo. É óbvio que administrar o tempo de uma dupla recém-formada é uma tarefa difícil. Olha o Hawks, por exemplo, está tendo uma dificuldade danada de adaptar DeJounte Murray e Trae Young. Só que o grande treinador tem que resolver essas buchas. E não dá para o Cleveland ser melhor quando não tem Garland e Mitchell jogando ao mesmo tempo. O Cleveland tem que ser melhor com esses dois jogando ao mesmo tempo. Em comparação, o Celtics é 4 pontos melhor quando tem Tatum e Brown jogando ao mesmo tempo. Entendeu a diferença? Então tá na hora do JB corrigir isso aí. Porque a dupla tem que funcionar bem junta
Individualmente é importante eles estarem bem, mas eles têm que funcionar como dupla, como equipe. Isso é um ponto que o Cleveland tem que melhorar. Esse é um dos defeitos que eu enxergo nesse Cleveland. Fora também o problema da ala, que é um problema nítido, que todo mundo sabe que o Cleveland tem um problema ali. A ala do Cleveland é um grande problema. Mas para mim, tirando o problema da ala, esse problema de química entre Mitchell e Garland é algo que tem que ser corrigido, tá bom? Quarta equipe com o maior percentual de vitórias aqui, Denver Nuggets, né? E o Denver é muito fácil você enxergar a grande fraqueza do Denver. Qualquer um consegue enxergar. Eu vou te dar aí 5 segundos para você me dizer qual que é a grande fraqueza do Denver. Se você disse defesa, você acertou. É a defesa, cara. A defesa do Denver é horrível. Desculpa ser tão pesado, mas não tem jeito. É horrível. A defesa do Denver é horrível. O Denver tem a 26ª defesa na temporada. O Denver cede, em média, 114,8 pontos para o adversário. Sabe quais são as únicas outras equipes que têm uma defesa pior do que a do Denver? Spurs, Pistons, Rockets e Charlotte. 4 equipes que estão tancando. A defesa do Denver é horrorosa. E quando a gente analisa a defesa de garrafão do Denver, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. Porque assim, o Jokic é um gênio. Ele é um monstro. Só que defensivamente, ele é fraco. Ele é fraco na defesa. E o seu reserva, o DeAndre Jordan, é pior ainda. Esse cara ter minutos na NBA é uma atrocidade. E isso faz com que os adversários do Denver chutem, em média, mais de 71,5% dentro do garrafão. O Denver é o time que cede a maior porcentagem de arremessos para o adversário dentro do garrafão. O Denver tem literalmente a pior defesa de garrafão da liga. Não tem discussão. E por que a defesa do Denver é tão ruim? Porque o Denver não tem grandes defensores. Quem são os melhores defensores do Denver? KCP, Bruce Brown e o Aaron Gordon. Não são grandes defensores, não são defensores de elite. São bons defensores, mas não são grandes defensores. Então a grande fraqueza do Denver, e que para mim vai prejudicar muito o time nos playoffs, caso não seja corrigido, é a defesa, cara. A defesa do Denver é horrorosa. E não tem como passar pano. É horrorosa. Ponto. Para fechar, quinto time com o melhor percentual de vitórias aqui que eu irei analisar. Memphis Grizzlies. E o Memphis é outro time que é muito fácil você identificar os defeitos do Memphis. Inclusive, eu até separei 2 defeitos aqui, porque para mim eles se interligam, que é a bola de 3 e o lance livre. O Memphis, tirando o Desmond Bane, que chuta para mais de 45% na linha de 3, o Memphis não tem nenhum arremessador de elite. Dillon Brooks não é um arremessador de elite. Theo Jones não é. Ja Morant não é. Jaren Jackson não é. Santi Aldama, Conchar não são. Memphis não tem arremessadores de elite. E isso faz com que o Memphis seja apenas o 16º time em porcentagem de bolas de 3. Que nessa temporada é de 35,6%. Então a bola de 3, a bola do perímetro do Memphis é um problema muito grande. Porque em playoff você precisa ter um bom perímetro para buscar resultados, para cortar diferenças ou para aumentar vantagens. E o Memphis não tem isso. O Memphis é o time que mais ataca por dentro em toda a liga. Por quê? Porque não tem perímetro. E aí, falando sobre o lance livre, é um problema ainda maior, porque o Memphis é o pior time em porcentagem de lance livre na temporada. O Memphis tem ridículos 70,9% no lance livre. Só o Steven Adams tem, assim, o Steven Adams tem um dos piores aproveitamentos de lance livre da liga. Ele acertou 24 de 72 tentados. Cara, não dá para um time querer ser campeão com um percentual desse na linha do lance livre. Então os 2 grandes defeitos do Memphis são nítidos. É a bola de 3 e o lance livre. Se não corrigir isso, Memphis pode ter muitos problemas nos playoffs. E eu ia encerrar aqui com 5, mas eu vou trazer mais um time aqui, porque eu acho que é um time que tem merecido tá no patamar de melhores times da temporada nesse momento, que é o Brooklyn Nets, tá?
que é o Brooklyn Nets, porque o Nets teve um mês de dezembro maravilhoso. Eu não cheguei a puxar nenhuma estatística, mas eu tenho muito claro na minha cabeça qual que é uma fraqueza, qual que é o grande defeito do Nets, que é o time não tem uma escalação ideal. O Jacques Vaughn não sabe ainda qual é a escalação ideal do Brooklyn. É com Ben Simmons jogando de armador? É com Ben Simmons jogando de power forward? É com Joe Harris? É com Seth Curry? É com Kevin Durant na 3? É com Kevin Durant na 4? Royce O'Neal tem que ser titular? Kyrie Irving é armador? É shooting guard? Quem vai no banco? TJ Warren tem minutos? Não tem minutos? Quem é que joga? Cam Thomas precisa ter minutos? O grande problema do Nets tem sido essa inconsistência na escalação. O time tem vencido, tem jogado bem, só que o time não tem definido como vai jogar. E isso é um problema. O time precisa ter muito claro como vai jogar. Então, dando aqui uma pequena roubada e colocando mais um time nessa análise, eu quero aqui falar do Nets. O Nets, para mim, o problema é escalação ideal. O Nets não tem um starting five definido na sua cabeça, tá bom? E aí, o que você achou da minha análise? Concorda com meus pontos? Discorda? Você indicaria outro defeito nessas equipes? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa seu like que ajuda muito e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Fica uma dica muito legal que é a seguinte, tá? Se você quiser assistir todos os jogos dessa temporada com a melhor qualidade possível, a melhor opção de longe é o League Pass, porque lá você assiste todos os jogos, todos os dias, quando você quiser, porque os jogos ficam disponíveis sob demanda. Agora, se você quiser testar o League Pass por 7 dias grátis para ver se é bom mesmo, olha que dica legal. É só você clicar no link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, se cadastrar, porque aí você terá 7 dias grátis para testar o League Pass. Então aproveita essa oportunidade, se cadastre e garanta já o seu NBA League Pass, tá bom? Pessoal, fica ligado no canal porque hoje ainda tem vídeo pra caramba pra sair, conto com a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.